Olá, meu nome é Marcos Tadeu, sou servidor aqui da Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado aqui de Minas Gerais. Estamos aqui na Subsecretaria de Gestão de Pessoas. Atualmente sou coordenador do Núcleo de Informações Estatísticas e nós estamos aqui assessorando, né, o gabinete aqui da CEPLAG, né, e demais órgãos aqui do governo, né. E uma das nossas principais funções aqui é disponibilizar dados, né. Temos acesso aqui ao sistema de administração de pessoal, que lá tem todas as informações pessoais, funcionais, financeiras dos servidores. Então nós trabalhamos muito com isso, entregando relatórios, fazendo análises, né? Nossos clientes solicitam, né, para nós muitos relatórios, né, para diversas, né, com diversos objetivos. Então, pensando muito assim nessa expertise que nós temos, né, na verdade, nós já vimos um tempo, né, pensando em criar, né, esses relatórios de forma mais dinâmica, né, disponibilizar para os nossos clientes de forma mais rápida, né, para acelerar a tomada de decisão. E utilizando essa ferramenta, né, de BI, o ClickView, né, nós montamos esse projeto ano passado, em 2018, ficamos um tempo desenvolvendo ele, foram mais ou menos uns 5 meses, né, até chegarmos nesse produto final, né, que ainda não é o final. Frequentemente nós estamos acrescentando novos relatórios, fazendo melhorias, né, estamos assim, em processo de melhoria contínua. Né. Esse painel já é disponibilizado para os nossos clientes por um link na web, né, a pessoa entra no link, digita o login e senha e consegue acessar essas informações. Né. O nosso novo secretário de planejamento ele já tem novas ideias para disponibilizar esses dados assim para a população em geral, né. Então já temos algumas coisas que nós já estamos trabalhando. Bom, nosso painel aqui funciona da seguinte forma, né? Essa é a cara principal dele. Aqui, do lado esquerdo, já estão aqui os relatórios que já estão implementados, né? Então nós temos, por exemplo, aqui no início aqui nós temos histórico, que são bases de dados históricas desde janeiro de 2009 até março de 2019, né, que foi a última atualização que a gente teve, que foi a base de dados de março de 2019. Então, se a gente entra aqui, por exemplo, na série histórica ativo versus inativos, a gente consegue ver aqui esse gráfico, né, da série temporal desse tempo. O nosso painel funciona sempre da seguinte forma. Do lado esquerdo aqui sempre estão os filtros, né, esses filtros são dinâmicos. Então, todo filtro que a gente clicar aqui do lado esquerdo altera as informações disponíveis aqui, né, do lado direito. Né. Então, por exemplo, nós estamos vendo aqui esse série histórica dos servidores ativos versus inativos. Aqui tem a tabela dessas quantidades, aqui tem o gráfico por percentual, aqui tem a tabela por percentual. Então, por exemplo, se eu vir na tabela a quantidade de cargos, vamos aqui, por exemplo, filtrar a secretaria que eu trabalho, que é a Secretaria de Planejamento, a CEPLAG. Então, filtrei aqui CEPLAG e todas as informações aqui são alteradas, né, para a CEPLAG. Né. Então, atualmente aqui na CEPLAG nós temos, por exemplo, 3.059 servidores, sendo que desses 1.858 são inativos e 1.205 são ativos. Esse painel ele possibilita também, sempre que nós temos uma tabela, o cliente pode exportar essa tabela para o Excel. Clica aqui no ícone para o Excel, né? E aí ele vai abrir o Excel e as pessoas podem trabalhar com a planilha, né? Às vezes quer fazer um gráfico com apresentação, né? Quer fazer uma média, né? Talvez uma informação que não está disponível, que ela tem essa facilidade, né? Para esse cliente que tem essa familiaridade com o Excel, ele poderá usar o Excel. Então aqui, nesse módulo, estão as nossas séries históricas. Por exemplo, se a gente entra aqui na série histórica por situação funcional, né? Uma série histórica muito utilizada, nós respondemos muitas demandas utilizando essa série histórica aqui, né? Assessoria de comunicação responde muitos pedidos, né? Por exemplo, série histórica de recrutamento amplo ao longo do tempo, né? Servidores de contrato administrativo, né? Então nós temos essas informações disponibilizadas aqui de forma muito rápida, né? Por exemplo, se a gente quiser ver a evolução em todos os marços, né? Fazer um comparativo para todos os marços, então está aqui a evolução. Vamos ver o gráfico de linha de março, a gente consegue ver a diferença aqui para cada situação funcional. Então isso melhorou demais, né, a parte de visualização dos dados, né, a rapidez. Aqui a gente tem essa história de cargos comissionados, né, quantitativa de cargos comissionados no estado, função gratificada. E aqui, se a gente quiser fazer um filtro, a gente desce aqui embaixo, pode filtrar por instituição de dotação orçamentária, que é aquela que paga o servidor.
que tem mês, tem ano. Então essa é a parte do relatório nosso para a série histórica. A gente tem aqui também na tela principal, temos uns dados externos aqui que a gente chama de dados externos, que está fora do nosso principal sistema, do SISAP, aqui, que é o Sistema de Administração de Pessoal. A gente faz acompanhamento dos índices aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, um relatório que a gente solta aqui de 4 em 4 meses, né? Que a gente faz esse acompanhamento da LRF, né? A gente tem que receita corrente líquida versus despesa com pessoal, né? Aqui está o número em bilhões, tem a variação percentual em relação ao mesmo período, o mesmo quadrimestre do ano anterior, né? Temos alguns relatórios aqui para a gestão acompanhar, né? Nós estamos atualmente aqui numa situação que o governo de Minas Gerais está bem acima, né, desse limite máximo de 49%. Então esse é um relatório aqui que tem sido utilizado muito também para fazer esse acompanhamento. Bom, voltando aqui na nossa tela principal, nós temos aqui também uns dados gerais que nós chamamos aqui, por exemplo, de demografia de pessoal, que nós conseguimos ver aqui os dados pessoais dos servidores. Aqui a gente consegue ver a distribuição, tá? Conseguimos ver aqui essa pirâmide etária dos servidores, a gente vê a distribuição aqui por gênero dos servidores, por grau de instrução, nós temos aqui por estado civil, temos aqui por deficiência, temos aqui por municípios de exercício. Então, da mesma forma, a gente filtrar aqui do lado esquerdo, a gente altera todos os vínculos. Vamos lá filtrar aqui os servidores, apenas os ativos, né? Vemos aqui a maioria, né, 70,84% são mulheres, né, muito em virtude aqui da Secretaria de Educação, né, que nós temos muitos professores de educação básica. Então nós conseguimos ver isso tudo aqui. Se a gente quiser, por exemplo, verificar aqui o grau de instrução, vou limpar o filtro aqui das mulheres, desculpa, limpar o filtro aqui dos servidores ativos. Vamos ver aqui o grau de instrução, quantos servidores nós temos aqui com pós-doutorado, por exemplo. São 393 cargos, né, destinados a servidores com pós-doutorado, né, desses 190 são mulheres, 203 são homens. Então, assim, é um tipo de relatório, né, que facilita algumas, né, pode ajudar em alguma tomada de decisão, né, para verificar alguma política aqui, né, pensando mais nesses dados pessoais dos servidores. Nós temos uns outros relatórios aqui, né, que nós chamamos de dados funcionais, que consolidam algumas informações, né, facilitam aqui a verificação de algumas informações aqui, né, por parte dos nossos clientes. Esse relatório é um relatório que tenta resumir o quadro de pessoal aqui, levando em conta aqui ativos versus inativos, por situação funcional, por situação do servidor. Aqui temos número de pessoas, número de cargos, né? Aqui no governo de Minas Gerais, né, tem servidores que podem ocupar mais de um cargo, né? Por exemplo, aqueles servidores professores, né, de educação básica, educação superior, né? Aqueles profissionais da saúde, né, médicos, enfermeiros, né? Enfim, temos aqui um número de carreiras hoje existentes no Estado, né? Temos aqui a distribuição por secretaria, autarquia, fundação, órgãos autônomos, né? Aqui municípios de exercício. Aqui nós temos aqui os top 15 maiores carreiras em quantidade de cargos, maiores órgãos em quantidade de cargos. Temos aqui algumas tabelas por lotação, né, onde o servidor está lotado, né? A instituição que ele passa no concurso, onde ele está lotado, por dotação, que é onde o servidor, é dotação orçamentária, onde paga o servidor. Temos aqui a instituição de exercício, que é onde ele de fato está em exercício, né? Temos aqui embaixo por carreira, né, todas as carreiras do Estado por situação funcional, né? E aqui da mesma forma do lado esquerdo aqui temos, né, todas as nossas variáveis de filtro, né? Tempo de serviço em anos, né? Se quiser ver os servidores que estão próximos de aposentar, ou aqueles que estão em estágio probatório, né? Então esse é um quadro aqui geral, né, desse relatório aqui de dados funcionais. Aqui nós temos outros relatórios aqui nessa tela principal, né? Entre eles aqui, um que é legal aqui são esses cargos comissionados, né, em funções gratificadas, né? Um relatório que está sendo muito utilizado agora, né? O governo de Minas Gerais está passando por um processo aí de reforma administrativa, né? Então, nossos clientes que conseguem acompanhar aqui o número de cargos comissionados aqui, de funções gratificadas, de recrutamento amplo, né? Que são aqueles cargos comissionados de livre nomeação e livre exoneração, né, de gratificação temporária estratégica, né, funções de vice-direção, né, que da mesma forma os cargos estão separados aqui por quantitativo e percentuais, por órgãos.
né, GTS, né, aqui nós temos aqui os órgãos, unidade de exercício, né, daqui da mesma forma, né, os filtros, se quiser ver unidade de exercício, superintendência regional, delegacia de polícia, né, quiser saber quantos cargos tem lá, por sigla, por carreira, por município de exercício. Então esse é um relatório que tem sido muito utilizado agora recentemente, né, por essa nova gestão. Nós temos aqui também de afastamentos, relatório de aposentadoria, de carga horária. Por exemplo, esse de afastamento é um relatório legal que a gente aqui consolidou, né, todas as informações de todos os afastamentos, todos aqueles servidores que estão, né, com os afastamentos vigentes, né, nesse mês de referência, né, que é o último mês que a gente atualizou esses dados, que é março de 2019. Então nós temos aqui 36.488 afastamentos, né? Nós temos um número alto aqui de afastamentos em relação a uma atividade específica que a gente tem aqui, que é o afastamento preliminar por aposentadoria, que o servidor fica afastado enquanto aguarda a publicação da sua aposentadoria, né? Esse é um número alto de 11 mil. Por exemplo, nós temos aqui 20.674 servidores que tiveram ou estão em licença saúde em março, né? Um número alto aqui. Temos aqui outros tipos de afastamento, né? Licença para interesses particulares, luto, suspensão, mandato ou campanha, licença paternidade, licença maternidade, licença para acompanhar marido, servidor preso, casamento, né? Então, são vários tipos de afastamento, que nós fazemos algumas estatísticas, né? Médias de dias de afastamento, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui o licença saúde, filtrar licença saúde, temos uma média de 45 dias de afastamento de licença saúde, tá? Então esse é um relatório muito utilizado aqui, né, principalmente pela área aqui de perícia médica, né, nós estamos trabalhando em conjunto, né, para evoluir. Bom, aqui mostrando de uma forma rápida também, a gente está trabalhando agora recentemente em alguns GIFs, né, para facilitar, né, a visualização. Nós estamos aí, né, na moda aí, né, dos GIFs, né, então nós entendemos que também é uma forma leve de visualizar, né, a informação, né, uma forma muito rápida, né, interativa, né. Esse aqui é a série histórica, né, desde janeiro de 2009 até janeiro de 2019. Né, a gente vai ver essa evolução do quantitativo de cargos aqui, né, por situação funcional. A gente vê, por exemplo, que o aumento do aposentado, a gente vê que o efetivo vem baixando, depois tem um incremento aqui de concursos, né, depois ele vem retornando, né, vem aumentando. A gente vê o designado, né, que são um número alto aqui de professores de educação básica e superior. A gente vê o contrato se mantendo estável, depois dá uma caída. Então, o GIF é uma visualização que a gente tem sido muito bem aceita. A gente entende que é importante, porque ela é muito leve. Você pode enviar por e-mail, o cliente pode copiar aqui, pode salvar. Tá? Muito fácil de visualizar, uma quantidade enorme de informações, né? Então, a gente está trabalhando também com esses GIFs. A gente tem esse outro aqui que está separando cada vínculo, né, por quadrante, né, que facilita um pouco mais, né, para aquele que quer ver uma situação funcional separada da outra, né. Muito interessante também. E a gente está aqui recentemente está implementando aqui agora, colocando as novas análises estatísticas, né. A partir do momento que a gente consegue ter essa informação disponível bem mais rápido, a gente já consegue trazer, né, agregar qualidade para ela, né. E isso aí já é uma consequência, né, do painel. A gente conseguiu fazer, por exemplo, uma projeção de aposentadoria, né? Projeção de aposentadoria até 2025, né? Projeção desses servidores, né, que podem se aposentar até 2025. Nós temos aí, né, uma reforma da Previdência, né, que pode ser implementada aí. Então isso também, esses dados estão sendo aí consumidos aqui, né, estão sendo utilizados, né, para estudo aqui de novos concursos, né, para dimensionamento de força de trabalho, né. Então é uma nova fase que a gente quer atacar nesse painel, né? São essas análises estatísticas, né? E já tem um outro projeto que nós estamos iniciando, que é incluir agora as informações financeiras, né, nesses relatórios, né? Agregar, né, esse valor da despesa de pessoal em todos esses relatórios, né? Nós temos aqui trabalhando sempre com quantidades, né? E agora a gente vai agregar, né, esse custo, né, saber quanto que custa cada situação dessa, né, dessa série histórica, né, de folha de pagamento, né. Com certeza é um próximo passo aí que a gente vai dar. A gente está feliz, né, com o que a gente implementou até agora, né, com a utilização pelas áreas, e a gente agradece a oportunidade aí da inscrição, né. Desejo aí uma boa sorte para vocês aí na análise dos trabalhos. Muito obrigado.